A definição de jejum intermitente, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que o jejum em si não é exatamente a restrição total de alimento, né? O jejum já é feito há muitos anos, há milênios, né? Por conta aí de populações antigas e parte de religião, né? E muitos povos, pela questão da religião, inclusive, já faz jejum, né? E o jejum, muitas vezes, ele pode ser relacionado com o fato de você ficar um período sem comer nada, mas também o jejum de certos alimentos específicos, também é considerado jejum. É que agora a atualidade colocou o jejum como um período sem comer, né? Acabou que isso aí ficou meio que engessado nessa questão, né? E o jejum intermitente que a gente coloca é um jejum que você vai ficar um período do dia sem comer. E isso aí varia muito, tem vários tipos de jejum, né? Tem as fases do jejum. A questão é que ele tem muitos benefícios, que a gente vai comentar mais à frente, mas o fato é que você passar, já os estudos mais recentes, tem muitos estudos mostrando que você passar um período de tempo mais prolongado sem se alimentar, você dá oportunidade para o teu organismo se reestruturar, se organizar, e você tem muitos benefícios, não só a questão do emagrecimento, da perda de peso, né? Que a gente vai discutir um pouco também essa polêmica aí, mas também os benefícios do próprio jejum nesse período que você fica sem comer. O que você pode já comentar aí para iniciar, Fran? Então, como bem o doutor falou aí para vocês, o jejum, ele é utilizado há muitos anos, né? Então, assim, a gente vê em várias religiões relacionadas aí com as crenças e tudo mais, e desde então, a gente tem que entender que desde os primórdios, quando tinha alimentação mais baseada na caça e tudo mais, o organismo era adaptado a esse tipo de alimentação. Aí, com o tempo, foi se modificando, e aí, de uns anos para cá, voltou essa questão do jejum intermitente. Então, um jejum fazendo parte não só do emagrecimento, mas também fazendo parte de um tratamento. Aqui a gente vai falar por quê, que isso pode ser um tratamento também, né? Mas daí, como bem o doutor falou das definições, a gente tem jejum que pode fazer um jejum de janela alimentar, que a gente chama, em que a pessoa fica de 12, 16 até 20 horas de jejum. E nesse tempo, nesse intervalo entre, por exemplo, se faz 20 horas, 4 horas se alimenta. Tem também jejum de 24 horas, em que a pessoa intercala, uma hora um dia come, no outro dia não come. E a gente tem jejum que o pessoal acaba utilizando alguns dias para fazer jejum. Por exemplo, tira 2 dias da semana para fazer jejum e o resto não faz mais. Então, tem várias definições aí, mas de modo geral o que a gente entende é que existem algumas horas que acaba mudando o funcionamento do corpo porque não está se alimentando, né? Isso é uma coisa que, de uma forma mais organizada, pela questão médica, é mais recente. Então, hoje a gente sabe que tem vários tipos de jejum, né? Você tem, como você comentou, né, jejum de 12, e a partir de 12 horas é que você já começa a ter algum grau de benefício do jejum, mas o período ali de 16 horas para frente é que você começa a ter mais benefícios, principalmente quando começa a ter questão da lipólise, queima de gordura, e aí sim a questão da perda de peso. Tem jejuns que você faz em que você fica esse período do dia sem se alimentar. Isso pode ser feito 2, 3 vezes por semana. Você pode criar um estilo de vida. Você pode fazer um jejum de 20, 24 horas, uma vez por semana. Tudo isso são adaptáveis. Na verdade, o grande segredo do jejum intermitente é você, primeiro, criar uma regularidade, transformar isso num estilo de vida, criar esse hábito, né? Porque não adianta você querer passe de mágica, de querer fazer e já começar a ter resultado muito rápido. Você tem que adaptar o teu organismo a essa nova realidade que ele vai ter, né? E existem jejuns que chama de 5-2, em que você faz uma alimentação normal 5 dias da semana e 2 dias da semana você faz um jejum prolongado, né? O que você pode comentar disso aí, Fran? Então, na verdade, o pessoal às vezes entra nessa do jejum intermitente, mas sem um acompanhamento médico e sem saber como que é feito, enfim, o que ele vai comer na volta do jejum. Mas o jejum, ele tem várias adaptações. Então, no primeiro dia, você tem algumas adaptações metabólicas, em que elas vão acontecendo progressivamente, para depois, em um mês, ter mais benefícios. E aí, depois, você realmente tem a entrega do benefício mais importante, que a gente vai falar, que é sobre queima de gordura, sobre outras
outras propriedades que o jejum pode te auxiliar. Mas é interessante sempre lembrar que isso tem que ser feito com acompanhamento. Gestantes não pode fazer, lactantes não pode fazer, e o pessoal que às vezes tem já um déficit calórico e acaba colocando mais déficit ainda, acaba entrando numa fase de desnutrição. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse tipo de acompanhamento, que vai realmente verificar a avaliação física do paciente, a avaliação clínica, se ele tem algumas comorbidades, algumas doenças, e dentro disso tudo a gente pode elencar, né? E aí só pincelando aí sobre as indicações, uma outra dúvida, doutor, que é muito interessante, que o pessoal sempre comenta, o que deve se comer realmente no jejum, né? Que algumas pessoas dão algumas opiniões aí que não são muito corretas, né? A gente sabe que no jejum é realmente jejum. Então, se estiver no jejum, você pode consumir água, você pode consumir café sem açúcar, chá sem açúcar, de preferência retirar adoçante também. Então, é realmente para entrar aí na fase de jejum, né? Exatamente, né? O pessoal fala que chimarrão também pode, né? Chimarrão, o pessoal que gosta. Do sul, né? Mas assim, exatamente isso. Fora disso aí, nada, né, gente? Qualquer coisinha que você for ingerir de alimento ou qualquer coisa com açúcar, você está quebrando o jejum, aí você já não vai ter todos os benefícios do jejum. A ideia é justamente essa, você deixar o teu organismo sem nenhum tipo de ingestão de alimento, de caloria, para que o organismo comece a se adaptar a essa realidade e ele comece a utilizar, no caso da pessoa que está obeso, com sobrepeso, comece a utilizar a gordura que está armazenada. O que acontece é que a nossa alimentação é uma alimentação, eu digo dos povos ocidentais, é uma alimentação hipercalórica, em que você está sempre comendo mais do que devia, principalmente carboidratos simples, e você começa a gerar aumentos de insulina no organismo, começa a acumular, reter, já que está sendo oferecido em excesso, principalmente carboidratos, açúcares, o organismo reserva isso aí, armazena isso aí em forma de gordura, principalmente na região do abdômen, né? E para uma necessidade futura, como se fosse o urso polar. O urso polar, no determinado momento da vida dele, ele come, porque naquele período de inverno rigoroso que ele vai ficar sem nenhum tipo de alimentação, ele vai passar aquele período queimando toda aquela gordura que ele armazenou. O problema do ser humano é que ele não passa esse período de escassez, ele está o tempo todo acumulando, armazenando energia em forma de gordura, e isso aí vai gerar problemas a médio e longo prazo na saúde dele, né, Fran?